Eu, quando ali era em frente, no muro do cemitério da Saudade. E sou muito honrado por estar aqui hoje. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, a vida da sua filha, que Deus abençoe todos os obreiros dessa casa, todos os membros. Aleluia. Não posso deixar de agradecer também minha esposa, a senhora Rafaela, a mulher mais linda dessa casa, sem sombra de dúvidas, minha sobrinha que está ali hoje junto contigo, Deus abençoe a Emily, e a vida dos meus filhos é o pastor João Pedro, de 6 anos, e o missionário Paulo Gabriel, de apenas 2 anos de idade. Eu profetizo na vida dos meus filhos, desde novo, em nome de Jesus. Quem achou o texto que está em João, capítulo 4, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem achou, diga: me espera, porque eu vou também. Aleluia. Todos acharam? Então vamos ao que interessa, aqui a leitura da palavra. João, capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do versículo 10. Está escrito assim, a tradução que eu uso é NVI, mas está escrito da seguinte maneira: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e receberia água viva. Vou repetir este versículo. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Água viva. Água viva. Água viva. Água viva. Você pode se assentar aplaudindo a Jesus? Eu queria aqui fazer uma breve oração. Você que pode curvar sua cabeça. Aleluia. Senhor, neste momento nós estamos diante da sua palavra e conhecemos o poder que a tua palavra tem. Sabemos que é pela tua palavra que nós somos sarados, curados e libertos, Senhor. Senhor, eu te peço nesta noite, o Senhor tem falado desde o início deste culto, e eu peço que assim o Senhor continue falando com a tua igreja. Não se cale, Senhor, nesta noite. Fala com o teu povo, Senhor. O teu povo necessita de uma direção, de um conselho, necessita ouvir a tua palavra, Senhor. Neste momento eu te peço, ó Deus, se existe porventura algo que agrava os nossos ouvidos para entender aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite, caia por terra agora pelo poder que há no seu nome. Se existe porventura, Senhor, algum demônio que tenta roubar da nossa mente aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, que caia por terra agora pelo poder que há no seu nome. E a gente não ouse sair daqui nesta noite dizendo que nós não te sentimos ou que nós não ouvimos o Senhor falar, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, me usa nesta noite. Enquanto eu prego, o Senhor tem total liberdade, Papai querido, para trabalhar em nossos corações, Senhor. Fala com a tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Louvado seja o nome. Irmãos, se eu pudesse resumir o capítulo 4 do Evangelho de João em uma palavra, esta palavra seria água. Quando nós lemos o capítulo 4 do livro que João escreveu, nós vamos ver que várias vezes, por diversas vezes, a palavra água é mencionada. Então, se eu tivesse essa capacidade de resumir este capítulo em uma única só palavra, esta palavra seria água. Na minha humilde opinião, o Evangelho de João, no seu capítulo 4, gira em torno desta palavra água, converge em torno da palavra água. Eu preciso que você entenda, antes de eu entrar no texto, antes de eu começar a mensagem, que o Espírito Santo de Deus, ele é representado por no mínimo 3 elementos da natureza dentro da Bíblia. O Espírito Santo, ele é representado por no mínimo 3 elementos da natureza dentro da Bíblia.
Esses elementos estão mais expressos na pessoa do Espírito Santo, no capítulo 2 do livro de Atos. É um texto que todo pentecostal que se preze conhece. Todos nós sabemos o que está escrito em Atos capítulo 2. Todos nós conhecemos e sabemos que está escrito, estando todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, de repente ouviu-se um som, como de um, vamos lá, igreja, como de um, o primeiro elemento que representa o Espírito Santo é o vento. A Bíblia vai dizer que quando o povo que foi liberto do Egito, que agora está sendo perseguido por Faraó, chega em um lugar chamado Piairode, que significa beco sem saída, Deus dá uma ordem para Moisés, e a ordem é: toque com o cajado nas águas. Quando Moisés toca com o cajado nas águas, a Bíblia vai dizer que soprou um vento do Oriente chamado Cirô. É um vento forte e quente, porque o nosso Deus também se manifesta no meio dos ventos. A Bíblia vai dizer que quando Jonas ele se propõe a fugir da direção que Deus deu a ele, ele desce para o porto, pega um navio em direção ao contrária daquela que foi dado a Deus. Ele entra nesse barco, desce ao porão do navio e ele vai começar a dormir no porão do navio. E a Bíblia vai dizer que Deus fez soprar um vento no mar para acordar um profeta, porque Deus se manifesta no meio do vento. E eu preciso abrir um parênteses aqui para te dizer que se for necessário mandar um vento para acordar quem está dormindo, Deus manda. Vou repetir para isso ficar gravado no seu coração. Se for necessário soprar o vento na minha casa para me acordar, Deus manda. Se for necessário soprar o vento no mar para acordar um profeta que está dormindo no porão do navio, Deus manda, porque o meu Deus também se manifesta em meio aos ventos. O texto em Atos continua descorrendo, vai dizer: estando todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, ouviu-se um som de um vento viamente impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de? Como igreja, como que de? O segundo elemento que representa o Espírito Santo na Bíblia é o fogo. E eu preciso te dizer que o meu Deus, ele é fogo. Ele se manifesta a Moisés como uma sarça que arde em fogo. Nós conhecemos a história do profeta Elias, quando ele desafia os profetas de Baal e Azera no Monte Carmelo, e Elias ora e Deus responde com fogo. Quando Elias está no monte orando e um rei por nome Acasias, que está acamado e quer consultar o profeta, manda um governante, um general, junto com outros 50 comandados por ele, até o pé do monte para chamar o profeta Elias. E esse general, quando chega, chama Elias e fala: homem de Deus, desça do monte porque o rei quer falar com você. E Elias vai dizer: se sou eu, homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma tu e os teus 50. Isso não acontece só uma vez, acontece por 3 vezes, e durante as 3 vezes Deus responde a oração de Elias com fogo, porque o meu Deus, ele é fogo. Quando Elias está no final da sua carreira, caminhando junto com o profeta que vai dar seguimento, o profeta Eliseu, a Bíblia vai dizer que uma carruagem de fogo aparece, separa Elias de Eliseu e leva Elias ao redemoinho, aos céus. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu está orando na sua casa em Dotã, a Síria vai cercar a cidade. O moço do profeta acorda de manhã para ir buscar água para o profeta, e quando ele abre a porta da casa, ele vê um exército do rei da Síria que está cercando a cidade. E este menino, este moço, vai correr para dentro da casa e vai dizer: o que
faremos, meu mestre? E Eliseu vai orar a Deus dizendo: abra os olhos do moço. E quando os olhos deste moço é aberto pela fé, ele vai ver carros de fogo que estão rodeando a cidade, porque o meu Deus se manifesta no meio do fogo. O próprio João Batista disse, quando ele foi indagado acerca se ele era o Messias ou não, ele disse: eu não, eu só batizo com água, mas aquele que está vindo após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. O meu Deus, ele é fogo. A Bíblia vai dizer que os seus olhos são como bola de fogo. Ele caminha no meio da fornalha, porque o meu Deus também se manifesta como fogo. Mas não é sobre o vento que eu quero falar nesta noite, não é sobre o fogo que eu quero falar nesta noite, é sobre a água. O texto de Atos continua descorrendo e vai dizer que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e alguns dos que ali estão vão olhar para eles e vão dizer: tão bêbado, a essa hora da manhã tomaram aquela água que passarinho não bebe, só podem estar bêbados, a ponto de Pedro, cheio do Espírito Santo, tomar a palavra e dizer: nós não estamos bêbados. Mas o que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, quando ele disse: há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu acredito que vocês são pessoas inteligentes e sabem que para derramar tem que ser líquido. É somente líquido que eu consigo derramar. A expressão derramar, ela é usada para líquidos, e o líquido que está sendo dito aqui é exatamente a água, porque o meu Deus, ele também se manifesta nas águas. Em Isaías 44:3, Isaías vai escrever dizendo: eu farei nascer água nas terras secas, derramarei do meu Espírito sobre a tua prole. O Senhor também se manifesta na água. O Espírito Santo é representado pela água. Dada essa introdução, eu preciso que você me ajude a pregar para quem está do seu lado. Olhe para esse irmão e diga assim: quando o Rafael falar água, ele não está falando sobre água, ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. Foi dada essa informação, e você entendendo que quando eu falar água, eu não estou falando de água, e sim do Espírito Santo, eu julgo relevante dizer que a maior incoerência do mundo em que nós vivemos é o nome do planeta em que nós habitamos. O planeta que é chamado planeta Terra, ele é composto 70% de água. Se este mundo tivesse que ter um nome coerente, não seria Terra, e sim planeta Água. 70% do mundo em que nós vivemos, do planeta em que nós vivemos, é formado por água. Mas eu preciso te dizer que desses 70% de água que existe no planeta Terra, apenas desses 70% de água do planeta Terra, 98% é água salgada. Vou repetir porque isso tem que ficar guardado no seu coração. 98% de todo o volume aquífero do nosso mundo é água salgada. Eu preciso te explicar isso aqui. A água salgada não é recomendada para consumo. Rafael, por que a água salgada não é recomendada para o consumo? Em sua totalidade, a água salgada é composta na maior parte por cloreto de sódio, ou sal de cozinha que nós usamos rotineiramente na nossa comida. Tem sal na água salgada, o cloreto de sódio. O problema de consumir a água salgada é que o cloreto de sódio, ele é responsável por uma reação chamada, por uma reação que a ciência vai chamar de osmose. Rafael, o que é osmose? Osmose é quando pelo sal eu
lugar. É mais ou menos assim que acontece. O nosso organismo dá um comando ao nosso cérebro dizendo: estou com sede. O cérebro responde dizendo: precisamos beber água. Se nós bebemos água salgada, a princípio a nossa sede será saciada. Vou repetir: quando eu bebo água salgada, a princípio a minha sede será saciada, até começar a acontecer o processo de osmose. Porque quando o processo de osmose começa a acontecer no meu organismo, a água que ainda estava agindo nas minhas células e nos meus órgãos, ela vai ser retirada pelo cloreto de sódio. Aí, ao invés de eu saciar a minha sede, eu vou ainda ter mais sede. É por isso que nós não devemos beber água salgada, porque parece que mata a sede, mas na verdade ainda dá mais sede. Vou repetir: parece que mata a sede, mas ainda dá mais sede. E quando eu estudava a respeito disso, o Espírito Santo falava comigo, eu indaguei o Espírito Santo dizendo: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? Quem é a água salgada neste contexto em que nós vivemos? E o Espírito Santo disse para mim: a água salgada são esses coaches que se fantasiaram de pastores, Pastor Jean, e assumindo as nossas tribunas, que pegam uma palavra de autoajuda que parece que mata a sede, mas a realidade ainda dá mais sede. Esses coaches que se fantasiaram de pastores assumiram as nossas tribunas, pregam uma palavra que parece que sacia a minha e a sua sede, mas a verdade é, ainda te dá mais sede. Mas alguém vai olhar e vai dizer: Rafael, mas a água salgada é a maioria, tem em toda esquina. Se entrar no Instagram, tá cheio desses aí. Se abrir o Facebook agora, tá lotado. Toda esquina tem uma água salgada. E eu vim aqui nessa noite te dizer: é maioria, mas não mata a sede. Tem de monte, mas não mata a sede. O perigo de beber a água salgada é que ela parece que mata a sua sede, mas na realidade te dar ainda mais sede, pode te causar desidratação, e a desidratação pode te levar à morte. Então tome cuidado quando colocar água salgada na sua boca. Toma cuidado quando ouvir uma palavra de autoajuda. Eu não pego palavra de autoajuda, eu pego palavra que vem do céu. Eu não pego autoajuda, eu pego a ajuda do alto. O que nós precisamos não é de autoajuda. A autoajuda te ajuda hoje, mas amanhã você está com mais sede. Você ouve uma palavra hoje e amanhã você precisa beber de novo dessa água. É assim que eles te prendem, é assim que eles te mantêm cauterizado neste meio que não mata a sede, mas ainda dá mais sede. Eu preciso dizer que dos 3% do volume de água deste mundo, que é a água doce, nem toda água doce pode ser consumida. Vou repetir porque isso tem que ficar gravado no seu coração. Nem toda água doce pode ser consumida. Aí alguém olha e diz: Rafael, mas é doce. E eu digo: quem disse que tudo que é doce você pode colocar na sua boca? Quem disse que tudo que é doce você tem que consumir? Rafael, mas é doce, o gosto é agradável. E eu te digo: quem disse que tudo que é agradável, tudo que o gosto é bom, você tem que consumir? Eu não consigo pregar isso daqui sem se lembrar de quando o povo que saiu do Egito atravessou o Mar Vermelho, chegaram em um lugar que as águas eram amargas. Ficou conhecido como Mara, e as águas lá é amarga para hoje. E o povo murmurou porque as águas eram amargas. Mas eu preciso te dizer, era amarga, mas foi aquilo que Deus tinha preparado. Era amargo, mas era aquilo que era saudável para o povo de Israel. Você que é mãe, você que é pai, você que cuida de alguma criança, dá doce para o teu filho no café da manhã, dá doce para o teu filho no almoço, e dá doce para o teu filho na janta, e depois me fala o que aconteceu com o organismo dele. Nem tudo que é doce pode ser consumido. Aquela água era amarga, mas foi o que Deus preparou. Todo mundo que
medicamento chamado cetilanite, que é um medicamento para o coração, para a arritmia cardíaca. Eu preciso dizer que quando o povo está passando pelo Mar Vermelho, Faraó está vindo furioso contra aquele povo, a ponto deles terem que passar correndo, com medo do inimigo que está vindo atrás dele. E aquele povo é um povo sedentário. Todos nós sabemos que qualquer pessoa sedentária não aguenta correr muito. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa sedentária. De vez em quando eu invento de querer jogar bola, pastor Gé, como no sítio naquele dia, e já dá uma dor aqui do lado. Você começa a correr, dói aqui do lado, a sua boca seca e o seu coração acelera. E Deus está dizendo: eu vi quando o inimigo correu atrás de você. Eu vi quando o inimigo se propôs a te capturar. Eu vi quando você precisou correr porque você teve medo, porque é normal sentir medo. E Deus está falando: eu amarguei a água, eu coloquei alguns minerais nela, mas não foi para te matar, foi para te curar. Porque eu vi quando o seu coração acelerou, quando a crise de ansiedade te pegou e o seu coração disparou. Então foi por isso que eu amarguei a água. O segundo mineral que tem naquela água é o magnésio, que hoje nós compramos nas farmácias como leite de magnésio. Todo mundo sabe que o magnésio é um medicamento com propriedades desintoxicadoras, que serve para atuar diretamente no estômago. Lembra da dieta daquele povo do Egito? Era pepino, alho e cebola. Pepino, alho e cebola. E Deus está dizendo: eu amarguei a água para te curar, não foi para te matar. A água não é doce, mas é amarga, mas cura. É amarga, mas sara. É amarga, mas faz bem para a tua saúde. Eu preciso dizer também que quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou comigo. Eu cheguei a um dado muito importante para esta palavra: 98% do líquido amniótico é composto por água. Vou repetir porque tem que ficar gravado no seu coração. 98% do líquido amniótico é composto, formado por água. O líquido que envolve o feto no útero da mulher é composto por água. Ele tem algumas propriedades. É o líquido amniótico que controla a temperatura e deixa ela agradável para o feto dentro da barriga da mãe. É o líquido amniótico que serve de alimento, que traz os minerais necessários para o feto desenvolver. É o líquido amniótico que protege o feto de traumas que são sofridos do lado de fora pela mãe, que protege ele dentro da barriga. É o líquido amniótico que é responsável pelo crescimento de tecido muscular, nervos e pele no bebê, no feto. É a água do líquido amniótico que protege o bebê. Eu não consigo pregar isso daqui sem se lembrar de quando Deus fala para Jeremias: Jeremias, ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te separei e te dei as nações como profeta. É Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, sabe por que a temperatura dentro do ventre da sua mãe não ficou tão alta a ponto de você morrer por eclâmpsia? Por causa da água. Jeremias, sabe por que você não sofreu os traumas que a sua mãe recebeu do lado de fora quando você estava no ventre? Foi por causa da água. Jeremias, sabe por que você nasceu perfeito, com todos os ossos perfeitos, com todo o tecido de músculo perfeito, com todas as peles perfeitas? Foi por causa da água. E se eu nasci com uma imperfeição, Rafael, também foi por causa da água. É um líquido amniótico quem serve de alimento. Sabe por que você nasceu bem nutrido? Foi por causa da água. E agora eu entro no texto em que nós lemos. O capítulo 4 de João gira em torno da palavra água, e eu vou provar isso por você. No primeiro versículo do capítulo 4 vai dizer que os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais que os discípulos de João. O assunto é o batismo nas águas. O assunto é o batismo nas águas. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui. O texto começa dizendo que os fariseus ouviram falar.
E isso aqui é um perigo, porque quando nós voltamos a alguns versículos anteriormente, no capítulo 3, no versículo de número 25, a Bíblia vai dizer que os discípulos de João é quem citam esse assunto. São os discípulos de João que está falando. Jesus está batizando mais do que nós. Os discípulos de João, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que a gente. É os discípulos que estão falando. Não é fariseu que está falando, pastor Gé. Fariseu está ouvindo. Quem está começando com o assunto é discípulo. Então eu vou dizer para você que é discípulo: toma cuidado com aquilo que você fala. Vou repetir: toma cuidado com aquilo que você fala, porque pode ser um comentário insignificante, um comentário sem muito peso, até cair no ouvido de fariseu. Você comenta com o discípulo comentando com o discípulo, algo insignificante, mas quando cai no ouvido do fariseu, toma uma proporção muito grande, a ponto de Jesus dizer: vou me retirar do ambiente. Perceba que quando o assunto é batismo nas águas, todos estão batizando. Os discípulos de Jesus batizam. Os discípulos de João batizam. Jesus está no ambiente. Por quê? Porque o reino está crescendo. O reino está desenvolvendo. Mas quando o assunto começa, quem batiza mais, quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais, Jesus se retira. Porque eu preciso dizer isso para você: ambiente onde tem disputa, Jesus não está presente. Ambiente onde o assunto é quem faz mais, quem prega mais, quem canta mais, quem batiza mais, quem louva mais, Jesus se retira. Ambiente de disputa, Jesus não se faz presente. Eu preciso que você entenda isso aqui. Eu preciso que você entenda isso aqui. O assunto não foi Jesus que começou, o problema não foi Jesus que começou, mas se tem uma coisa que Jesus é especialista em resolver problemas que não são deles. Jesus é especialista em resolver problemas que não são deles. Ele está se retirando para resolver um problema, e ele diz: é necessário passar por Samaria. Todos nós já ouvimos esse texto, todos nós conhecemos a história deste texto. Jesus vai dizer: é necessário passar por Samaria. E todos nós já conhecemos a história que os samaritanos não se dão com os judeus. É um assunto que começou há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás, houve a separação do reino, reino do norte e reino do sul. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com apenas 2 tribos. O reino do sul fica com a cidade em que tem o templo. Já o reino do norte fica com a cidade capital Samaria, e não tem um templo em Samaria, aonde eles começam a adorar Deus lá em Samaria, levantam um sacerdócio paralelo, diferente daquele que Deus ordenou, e é aí que começa a divisão, é aí que começa a separação, porque alguém está dizendo: os samaritanos se misturaram, e os judeus estão dizendo: nós não nos misturamos. Eles adoraram outros deuses, nós continuamos adorando somente um Deus. E é aí que começa a separação entre judeus e samaritanos. E Jesus está dizendo: ninguém gosta de entrar em Samaria, mas Jesus está dizendo: eu vou entrar em Samaria. Ninguém gosta de passar em Samaria, e Jesus está dizendo: vou eu passar em Samaria. Lembra que eu acabei de falar que Jesus é especialista em resolver problemas que não foi ele que criou? É um assunto que começou há muito tempo atrás. Mas Jesus está dizendo: se for necessário eu entrar em Samaria para resolver este problema, eu vou resolver. E Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: este problema que está na sua casa, não foi eu que criei. Este problema que está na sua família, não tem nada a ver com isso. Mas se for necessário entrar na sua casa para resolver este problema, eu vou entrar. Ninguém quer entrar lá, mas eu vou entrar. Ninguém quer pisar no meio da sua família, mas eu vou pisar. Vou entrar para resolver. Vou pisar para resolver. Jesus está indo para Samaria, e o texto vai dizer que ele chega em um lugar chamado Sicar. É uma cidade
Bíblia vai dizer que tem um poço no deserto. Um poço no deserto. Um poço no deserto. E a Bíblia vai dizer que este poço é um poço que Jacó construiu. Eu fico olhando para este Jacó e falo, este homem era meio louco das ideias. Porque ninguém constrói poço no deserto, pastor Jean. Se for para construir um poço, a gente constrói no quintal de casa, porque vai ser de utilidade para nós. Mas esse homem está dizendo, vou eu construir um poço no deserto. Ele não constrói porque ele quer, ele constrói porque Deus mandou. Se você voltar a história lá em Gênesis, você vai ver que foi Deus que mandou Jacó construir um poço no deserto. Eu fico imaginando essa história, Jacó andando no meio daquele deserto, e quando ele chega em um lugar que Deus determinou, ele fala, vou construir um poço aqui. Eu fico imaginando quem está vendo de fora dizendo, no deserto você vai construir poço? Não vai dar certo. E Jacó está dizendo, se Deus mandou eu construir aqui, vai dar certo. E a verdade é que antes do poço jogar a água, é só um buraco. Antes do poço começar a minar água, parece com uma cova. E Jacó está lá dentro daquele poço, dentro daquele buraco, cavando, e alguém dizendo, olha lá, virou crente e ficou doido, cavando buraco no meio do deserto, dizendo que vai sair água. Alguém olhou e disse, aqui nessa rua não vai dar certo, aqui em São Miguel não vai dar certo. Mas alguém com a direção de Deus disse, se Deus mandou nesse salão, é porque vai passar muita gente sedenta por aqui. A Bíblia não vai dizer, mas a história vai dizer que é costume judeu, quando alguém passa por aquele poço, a pessoa que vai beber água daquele poço, ela senta na mureta do poço, pega a água do poço, e quando ela toma um gole daquela água, ela vai dizer, bendito seja o homem que construiu esse poço e o Deus deste homem. O problema é que a gente vem todos os dias para o culto, bebe dessa água e nem agradece quem cavou o poço, nem agradece o homem que cavou o poço, nem agradece o Deus do homem que cavou o poço. Jesus, ele chega neste poço, eu já caminho para o final, não vou fadigar os irmãos. Isso daqui para mim é muito lindo, porque Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar assim, agora eu vou pregar com um pouco mais de calma para você entender isso aqui. Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar assim, vai comprar pão. A realidade é, deserto não é lugar de comer pão. Quem é que tem vontade de comer pão no deserto, com a boca seca? Mas Jesus está mandando, vai comprar pão, porque os discípulos de Jesus não entendem o propósito de Jesus naquele lugar. Eu vim para dizer para você, quando algumas pessoas começarem a comprar pão na sua vida e nunca mais voltar, não murmura não. Se for comprar pão e nunca mais voltou, é porque Deus tirou, porque não entenderiam o propósito que Deus tem na sua vida. Quando os discípulos se retiram, uma mulher está vindo. Meio-dia não é horário de buscar água. Alguém vai dizer que essa mulher vai meio-dia porque ela é desprezada pela sociedade. Não tenho nada contra quem aplica dessa forma, não tenho nada contra quem prega dessa forma, mas eu quero aplicar diferente para mim e para a sua vida. Meio-dia não é o horário de buscar água. O horário de buscar água é 5 horas da manhã, que o sol não está ardendo. 5 horas da manhã, a fila no poço dobra a esquina. Só que Jesus está indo meio-dia para o poço, para ter um encontro com uma mulher, porque a realidade é que buscar água, meio-dia, é só para quem tem muita sede. Só vai meio-dia para o poço aqueles que têm muita sede. E Jesus está dizendo, vou eu para o poço meio-dia, porque eu quero encontrar com alguém que tem muita sede. 5 horas da manhã todo mundo vai, eu vou me encontrar com alguém que faz aquilo que ninguém faz. Aquela mulher chega no
E agora vai iniciar o diálogo entre a mulher, Deus, Jesus e a samaritana. E o diálogo é mais ou menos o seguinte: dai-me de beber, Jesus diz para ela. Ela vai responder: tu sendo judeu, olha a rincha, olha a separação entre judeus e samaritanos. Glória a Deus. Tu sendo homem e judeu, pede água para mim que sou uma mulher samaritana? Glória a Deus. Jesus vai responder para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu que estaria me pedindo, e eu lhe daria água viva. A conversa entre Jesus e essa mulher nunca foi sobre água, era sobre o Espírito Santo de Deus, que é capaz de saciar toda e qualquer sede. A samaritana vai continuar querendo discutir com Jesus. É uma mulher grossa, que não gosta de muita conversa, a ponto dela dizer para Jesus: tu não tem nem balde, tu não tem nem corda, como é que você vai conseguir pegar água desse poço? E eu vou te dizer uma coisa: se Jesus quisesse água, ele pegaria água, mesmo sem balde e mesmo sem corda. Mas Jesus não está com sede neste momento. Jesus não precisa de água neste momento. Prova, Rafael, é só você ler o texto que você vai ver que nesta conversa nem a mulher e nem Jesus bebem água. A conversa não é sobre água, mas se fosse sobre água, ele teria matado a sede dele e a sede dela. Eu estou falando de sede física neste momento. Se fosse um assunto sobre água física, ele teria matado a sede dele e a sede dela. Eu acredito que todos nós aqui cremos na Trindade, no Deus Trino. Ele é o Espírito que pairava sobre as águas em Gênesis. Ele tem poder sobre as águas. Ele não precisa de balde e nem de corda para matar sua sede. Ele é o Deus que abriu caminho no meio das águas. E nos evangelhos ele é aquele que caminha por cima das águas. Em João capítulo 2 ele pega a água e transforma a água em vinho. Ele tem poder sobre as águas. Aí vai engrossar a conversa. A conversa vai se tornar entre adoração. A mulher vai falar: onde nós devemos adorar? No monte ou no templo? Jesus vai dizer: nem no monte, nem no templo, porque é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para a mulher é: ser crente no monte é fácil demais, pastor Jean. Ser crente no templo é fácil demais. Eu quero ver quando essas luzes se apagam, quando você tira a gravata, tira o terno. Ser crente no monte onde você sobe para orar, está rodeado de crente, é fácil. Eu quero ver ela no local do seu serviço. É chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus vai dizer para essa mulher: chama o teu marido. A conversa engrossa aqui. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: disseste bem, porque já teve 5 e nenhum dos 5 que você teve foi seu, e o que você está agora também não é seu. E alguém vai dizer que essa mulher era uma mulher prostituta. Alguém vai dizer que essa mulher era uma mulher da vida, uma mulher adúltera. Nada contra quem prega desse jeito, mas eu enxergo que nesse texto não é sobre o físico. Jesus está falando sobre algo espiritual com essa mulher, porque o alvo de Jesus nunca foi salvar a samaritana. O alvo de Jesus é salvar a Samaria. Vou repetir: Jesus nunca quis salvar só uma mulher. Jesus queria salvar a Samaria inteira. Jesus nunca quis salvar só você dentro da sua casa. Jesus quer salvar toda a sua família, toda a sua descendência. Quando Jesus fala de maridos para essa mulher, a palavra original é Senhor, que pode ser usada sim para maridos, mas também pode ser usada para Senhor no sentido de adoração. Deuses,
senhores. E quando eu estudo a história, eu vou ver que Samaria foi invadida pelos assírios. E isso está contado no capítulo 17 de 2 Reis. Depois você lê lá na sua casa para ver que eu não estou pregando heresia. Quando a Síria invade Samaria, ela não vem sozinha missionária. Ela vem com outras 5 nações. Ela vem com a nação de Babilônia, pastor Jean. E a nação de Babilônia traz os seus deuses para dentro da Samaria. Traz um Deus chamado Sucote-Benote, que é o Deus da sensualidade e da sexualidade. A nação da Síria também traz a nação de Cunta. E Cunta vem com o seu Deus chamado Nergal, que é o Deus destruidor, que atua no meio da fofoca. A pregação vai apertar um pouquinho, mas é para te sarar nessa noite. A nação de Avá também vem com a Síria e traz o Deus Libás, que é um Deus que atua na incredulidade e trevas e corrupção. Também vem a nação chamada Ramate, que traz o Deus acima, que é o Deus do ocultismo e da feitiçaria. E a quinta nação que entra junto com a Síria é a nação de Sepharvaim, que traz o Deus Adrameleque, que é o Deus do dinheiro e da prosperidade. Então quando Jesus olha para aquela mulher e diz assim: tu já teve 5 maridos e nenhum deles era seu, Jesus está dizendo para aquela mulher: tu já adoraram vários deuses aqui dentro de Samaria e nenhum desses deuses foi capaz de matar a sede de vocês. Mas Jesus pisou em Samaria, e aqueles que nunca foram capazes de matar a sede de vocês, o Messias é capaz de matar a sua sede. Jesus está dizendo para aquela mulher: Sucote-Benote com a sensualidade e a sexualidade não matou a sua sede. Nergal não matou a sua sede com a fofoca, com as intrigas, não foi capaz de matar a sua sede. Nibás, a incredulidade, as trevas, a corrupção também não matou a sua sede. Acima, com a feitiçaria, os ocultismo, a macumba não matou a sua sede. Adrameleque com o dinheiro, o alto salário que você tanto almejou, não foi capaz de matar a sua sede. Mas Jesus, aquele que se entregaria na cruz do Calvário, é capaz de matar a sua sede. Eu vim pregar para quem tem sede. Eu não vim pregar para quem está saciado. Eu vim pregar para quem entrou por essas portas cheio de sede, com vontade de matar a sua sede. E eu vim aqui te dizer: os seus envolvimentos em relacionamentos não mataram a sua sede, mas Jesus é capaz de matar a sua sede. A fofoca não mata a sede, mas Jesus sacia a sua sede. Eu vim aqui para te dizer que as trevas, a corrupção não mata a sua sede, mas Jesus é capaz de matar a sua sede. A feitiçaria não matou a sua sede. Exu Caveira, Zé Pilintra não matou a sua sede, mas Jesus, o Espírito Santo, é capaz de matar a sua sede. Dinheiro não matou a sua sede. Você até achou que o dinheiro ia matar a sua sede, mas não matou. Mas Jesus é capaz de matar a sua sede. Eu encerro aqui dizendo: perceba que Jesus, ele chega no poço e senta no poço. Isso daqui para mim é muito lindo, porque é a fonte sentada no poço. É a fonte sentada no poço. É a fonte sentada no poço. Porque na vida sempre vai ser assim. Nós sempre teremos 2 opções. E a opção que Jesus está oferecendo para você nessa noite é fonte ou poço. Fonte ou poço. Fonte ou poço. Deixa eu te dar uma notícia. A fonte sacia sua sede. O poço não mata
a sua sede. E o problema da minha geração, eu vou falar isso aqui sem medo de errar. O problema da minha geração, eu não posso generalizar, mas a maioria da minha geração frequenta a fonte hoje e bebe água do poço amanhã. O problema da minha geração é que toma ceia na fonte hoje e amanhã está no poço das tabacarias. O problema da minha geração é que quer beber água da fonte hoje e amanhã quer estar no poço das adegas. O problema da minha geração é que quer beber um gole da fonte hoje e amanhã quer estar no poço da pornografia. E eu vim aqui para te dizer: nada daquilo que você coloca na sua boca no poço é capaz de matar a sua sede. Eu estou pregando para pessoas que têm sede há muito tempo, que está passando por um período de boca seca há muito tempo, e Jesus me trouxe aqui para te dizer: você está com sede porque você quer, porque aqui dentro tem água, e tem água viva. Mas tem um porém: ninguém bebe água de boca fechada. Até agora você não deu glória a Deus e depois quer ir para casa saciado. Até agora você não adorou a Jesus e depois quer ir para casa saciado. Eu não estou preocupado se você entrou aqui, pulou, rodou, falou em línguas. A minha preocupação é se você vai para sua casa saciado pela palavra, porque a Bíblia vai continuar dizendo que Jesus entrou naquela cidade, e quando ele entra naquela cidade, os habitantes de Samaria diz para Jesus: fica conosco, fica aqui em Samaria. E a Bíblia vai dizer que aquilo que era só uma passagem durou-se uma estadia de 2 dias, e durante os 2 dias que Jesus esteve naquela cidade, ele pregou a palavra. Vou falar isso aqui, não fica com raiva de mim não, porque isso aqui é Bíblia. Jesus não curou em Samaria, Jesus não multiplicou pão em Samaria, Jesus não multiplicou peixe em Samaria, Jesus não fez paralítico andar em Samaria, Jesus não curou ninguém da cegueira em Samaria, mas Jesus pregou a palavra, porque o que te mantém saciado não é o milagre que Jesus faz na sua vida. O que te mantém saciado é a palavra. O que te mantém de pé não é a porta que Jesus abriu para você, é a palavra. O que te mantém saciado não é o milagre que ele fez, a cura que ele operou. O que te mantém saciado é a palavra. Então eu espero que nessa noite vocês vão para suas casas saciados pela palavra, E se sair daqui com sede, é porque quis. Se sair daqui com sede, é porque quis. Porque a água está jorrando desde o momento em que o pastor Jean se propôs a ajoelhar neste culto e orar ao Senhor. Se saiu com sede, é porque não teve coragem de beber a água da fonte. Agradeço a minha oportunidade. Você aplaude.